alunos do terceiro ano do ensino médio do EREM, professora Maria Simões. Tudo bem? Eu espero que sim. Em tempos de pandemia, vamos de aula pelo computador, pelo Classroom, pelo YouTube. E vamos falar de Era de Vargas, o nosso assunto do bimestre. Getúlio Dornelles Vargas, um líder da oligarquia gaúcha que chegou ao poder através de uma revolução, a Revolução de 1930, que, segundo o historiador Boris Fausto, não foi bem uma revolução, mas sim um golpe de Estado, que tirou do poder a oligarquia paulista e colocou no poder membros da oligarquia gaúcha. Pois bem, Vargas ficou no poder durante 15 anos seguidos, 1930 até 1945. Sendo que em 1952 ele é eleito novamente presidente do Brasil, só que aí é via direta, mas não termina o mandato porque ele acaba suicidando-se. Mas aí já é outra história. Vamos focar só no período, por enquanto, né, de 30 até 1945. Esse período ele é chamado de Era de Vargas. E ele pode ser subdividido em três fases, três grandes períodos, tá? Que foram o chamado governo provisório, de 1930 até 1934, o governo constitucional, de 1934 até 1937, e o chamado Estado Novo, de 1937 até 1945. Tá? Então, vamos lembrar novamente. O governo provisório, governo constitucional e o chamado Estado Novo. Após a Revolução de 30, Vargas havia prometido fazer uma nova Constituição para o Brasil. Coisa que ele prometeu, mas não cumpriu. Porém, foi a deixa que os paulistas precisavam para se insurgirem contra o governo Vargas. Tá? É bom lembrar que, após a Revolução de 1930, quem é que ficou alijado, ou seja, fora do poder? A oligarquia paulista. E essa oligarquia paulista que vai se levantar contra o governo de Vargas em 1932, a chamada Revolução Constitucionalista, a chamada Guerra dos Paulistas, quando São Paulo, que esperava ter apoio de outros estados, levantou-se contra o governo de Vargas e queria depô-lo, tá? Queria a deposição do presidente. E eles usavam como argumento o fato do Vargas não ter feito uma nova Constituição para o Brasil. A Guerra dos Paulistas ela durou pouco tempo, tá? Porém, os paulistas esperavam apoio de outros estados, esse apoio não veio, e os paulistas foram fragorosamente derrotados na Guerra de 1932. Que, aliás, né, nós estamos no dia 13, gravando esse vídeo no dia 13, essa Revolução Constitucionalista ela começou no dia 9 de julho. Exatamente, está bem pertinho da data que a gente está gravando esse vídeo hoje. Que é, inclusive, a data oficial do Estado de São Paulo. É a data magna de São Paulo, dia 9 de julho, inclusive, tá? A Guerra dos Paulistas. Lembrando mais uma vez, os paulistas foram derrotados. Derrotados do ponto de vista militar. Porém, politicamente falando, eles saem fortalecidos. Por quê? Porque Vargas acaba realmente fazendo a nova Constituição, que é a de 1934. Tá? E é bom lembrar que essa Constituição de 34, tá? Que é a terceira Constituição brasileira, segunda Constituição do período republicano, tá? É a primeira Constituição nossa que ela abre para uma ampla leva de direitos sociais e políticos. Por exemplo, é na Constituição de 34 que aparece o direito de voto às mulheres. É na Constituição de 34 que aparecem direitos para os trabalhadores, tá? Direitos trabalhistas. Portanto, essa Constituição ela vai ter um viés muito mais avançado, democrático, do que constituições anteriores. Tá? É bom lembrar isso. E aí eu queria que você lembrasse uma coisa importante comigo, que é o seguinte. Muita gente acha que Vargas fez isso porque ele era bonzinho, porque ele tinha pena dos pobres, porque ele era um político que tinha pena da população, etc. Tá? Mas aí me lembra uma frase dessa época que dizia o seguinte, que Vargas era o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos.
E aí, você que está me assistindo, vou repetir para você pensar aí no que eu estou falando. Vargas era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Como interpretar essa frase? Muito simples. Primeira coisa que você que está me assistindo tem que aprender aí. Direitos nunca são dados. Vou repetir. Direitos nunca são dados. Direitos são conquistados. E conquistados a duras penas. Para Vargas colocar os direitos trabalhistas na Constituição de 1934, tá? É bom lembrar que antes disso, em 1917, houve uma grande greve geral no Brasil. Essa greve geral ela foi duramente reprimida. Por quê? Porque na época se dizia que a questão social era caso de polícia, tá? E muita gente acabou sendo presa por conta disso, tá? Então, resumindo, quando Vargas dá esses poderes aos trabalhadores, é porque ele percebe que a organização sindical estava crescendo a tal ponto que ou ele cedia em direitos, ou ele corria o risco de ter uma grande revolta popular no Brasil. E Vargas era extremamente populista. Ele era um cara que tinha esse tato para agradar a população, tá? Bom, Constituição 34, Vargas ele é eleito internamente para continuar na presidência, e aí quando deu o período de 34 até 1937, que é o período do golpe do Estado Novo, tá? Nesse período aí, eu gostaria de citar a polarização política, partidária ideológica, entre dois grupos. De um lado, a chamada Aliança Nacional Libertadora, os aliancistas, liderados por Luiz Carlos Prestes. E de outro lado, o grupo chamado de Ação Integralista Brasileira, liderado por Plínio Salgado. Eram dois grupos polarizados ideologicamente falando, tá? O grupo do Luiz Carlos Prestes era ligado ao comunismo, tá? Era um grupo que tinha ideias muito mais à esquerda, a gente poderia até dizer isso, enquanto que o grupo do Plínio Salgado era um grupo mais de inspiração fascista. Para falar a verdade, o chamado integralismo era uma versão tupiniquim, uma versão lá brasileira do fascismo do Benito Mussolini, tá? Tanto é que o Plínio Salgado, que era o líder, ele procurava o rosto dele, ele procurava imitar o Adolf Hitler. Eles tinham um grito que era o Anauê, muito para imitar o rei Hitler, né? Rei Führer. Eles tinham uma letra que era o sigma, tá? Eles não usavam a suástica, mas tinham o sigma. E eles vestiam-se muito parecidos com os nazistas, com os fascistas de Mussolini. Tanto é que eles eram chamados de camisas verdes, tá? Já a turma de Prestes era a turma ligada ao partidão, no caso ao PCdoB, tá? Que havia, né, o PCdoB, ele atuou no Brasil desde os tempos da República Velha, né, o Partido Comunista do Brasil, tá? Havia sido posto na clandestinidade, havia retornado, e que estava tentando fazer um grande levante popular. Esse levante, ele aconteceu de fato, é o chamado Intentona Comunista, ele é de 1935, não me falha a memória, tá? O que aconteceu? O Luiz Carlos Prestes esperava mobilizar o Brasil todo, não conseguiu, tá? E é nessa intentona comunista que ele é auxiliado pela Olga. Claro que isso aqui não é uma foto dela. Isso aqui é o filme Olga, que conta exatamente uma parte dessa história que eu estou contando para vocês. A história da intentona comunista. A Olga Benário veio para o Brasil como segurança pessoal de Luiz Carlos Prestes. Os dois acabam tendo um relacionamento amoroso, tá? E ela é uma das principais apoiadoras do movimento. Só que esse movimento ele dá errado. O cara que vai reprimir esse movimento chamava-se Felito Miller. Ele vai prender Luiz Carlos Prestes, vai prender a Olga Benário. E ele vai mandar a Olga, tá? Que obviamente aqui é a atriz, né, que fez o filme, vai mandar a Olga para a Alemanha pelo fato dela ser judia e pelo fato dela ser comunista. Detalhe, a Olga estava grávida. E ela vai ser deportada assim mesmo para a Alemanha. Quem vai fazer isso? Felito Miller, que era o chefe da polícia política de Getúlio Vargas. E deixa eu contar uma curiosidade para você que está me assistindo. Hoje é... Me ajuda aí, minha cinegrafista. 13 de julho. Hoje é dia 13 de julho, certo? Ontem foi dia 12 de julho. Ontem, tá? Na data inteira que a gente está gravando esse vídeo, é a data de nascimento
e morte de Filinto Miller. Isso mesmo, Filinto Miller nasceu no dia 12 de julho de 1900 e morreu também no dia 12 de julho de 1973. E morreu num desastre aéreo, um avião que caiu na França, que matou várias pessoas, inclusive um cantor muito famoso na época chamado Agostinho dos Santos. Esse cara, Filinto Miller, foi o cara que prendeu Luiz Carlos Prestes, prendeu o Gabenário e mandou o Gabenário de bandejinha para Adolfo Hitler, para que ela fosse executada num campo de concentração lá na Alemanha, tá? Falei do golpe do Prestes, tá? Depois do golpe do Prestes, a turma de Plínio Salgado também tentou dar o golpe, que foi a chamada intentona integralista. Também deu errado. E aí os caras foram tudo presos. Porém, essa intentona integralista, ela vai ser o motivo que Vargas queria para endurecer mais o regime. Hoje em dia fala-se muito de fake news, notícias falsas. Pois é, naquela época não se usava o termo fake news. Porém, já rolavam boatos, já rolavam notícias falsas. E uma dessas notícias falsas chamava-se Plano Collor, tá? Que era um suposto plano feito pelos comunistas para tomar o poder no Brasil. Essa coisa começou a circular na época. Claro que naquela época não tinha grupo de WhatsApp, mas tinha o velho bom boca a boca, tinha o velho bom papelzinho que era dado de mão em mão, etc. E Vargas vai pegar o Plano Collor, ou melhor, o pretexto do Plano Collor, que a gente já sabe que era meramente um pretexto, meramente uma invenção, para endurecer o sistema, para endurecer mais o regime. Isso vai acontecer em 1937, quando Getúlio Vargas dá um golpe e instala o Brasil com um regime chamado Estado Novo, que é um regime de cunho de natureza fascista. Por quê? Porque Vargas torna-se um ditador. Ele endurece os poderes do Estado, caça deputados, caça políticos, intervém nos estados, inclusive aqui em Pernambuco ele coloca Agamenon Magalhães como interventor, tá? Avenida Agamenon Magalhães, lembrou agora o nome? Quem foi Agamenon Magalhães? Interventor de Vargas aqui em Pernambuco, tá? E Vargas permanece no poder, né? 37, muda a Constituição, é bom lembrar isso, né? Porque aí vem a quarta Constituição brasileira, quarta, e a terceira da República, que é a Constituição 37, e é um regime de força, é um regime de repressão. Mas aí Vargas ele fica numa encruzilhada. Por quê? Do ponto de vista político, Vargas estava muito mais para a Itália de Benito Mussolini, tá? Nem vou dizer que ele estava mais para o lado de Adolfo Hitler, porque talvez seja um pouco exagerado. Até porque o Vargas, se a gente for analisar ideologicamente, politicamente, o governo dele está muito mais para fascismo do que para nazismo. Enfim. Só que, do ponto de vista americano, Getúlio Vargas estava muito mais para o lado dos Estados Unidos, ideologicamente falando, chamadas economias liberais, tá? E aí Vargas entra numa cruzeta. Por quê? Em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial. Aí eu pergunto, se tu fosse Vargas, tu ia ficar a favor de quem? Tu ia ficar a favor de Benito Mussolini, fascista, Europa fascista, regime de força, igualzinho que tu estava fazendo aqui do Estado Novo, ou você ia ficar a favor dos Estados Unidos da América, que era uma democracia liberal? E agora, José, como resolver essa cruzada que ficou o governo de Getúlio Vargas? Isso aí eu vou responder nos próximos vídeos. Fica aí na curiosidade para vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos aos nossos avisos. Quem não fez ainda sua atividade no Google Classroom, levanta a mãozinha, pois faça, porque nós vamos utilizar essas atividades como contagem de carga horária. Portanto, é importante que vocês mantenham elas em dia, tá bom? Então, deixa você pra gente. Essa semana eu estou mandando para vocês esse vídeo falando sobre a primeira parte do governo Vargas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E também ficha e também tem um slide que a gente vai mandar. Sugestões de filme, né? Já mostrei Olga. Vai aparecer nesse cinegrafista. Obrigado. Infelizmente, Olga não está mais disponível, pelo menos nos streams. Eu fiz uma pesquisa e não encontrei. Mas eu acho que você pode encontrá-lo pelo YouTube. E esse filme aqui, ó, aparecendo aí, bonitão, Getúlio. Esse aqui, Getúlio, tá disponível no stream da Netflix, tá?
Ele é uma reconstituição histórica dos últimos dias de Getúlio Vargas. Você pode dizer, mas professor, esse filme aqui não tem nada do que o senhor está falando. Sim, porque esse filme aqui, ele está pegando mais a fase final da vida de Getúlio Vargas, que é justamente o governo dele em 1952, né? Aliás, 1954, que é o ano em que Vargas se suicida. Um trabalho muito interessante de reconstituição, tá? E que vale a pena você dar uma assistidazinha pelo Netflix. Pois é, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário, até porque é impossível falar de Getúlio Vargas em pouco tempo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos. Se precisar sair, aliás, fique em casa, é a primeira dica. Se precisar sair, use de máscara, tomar todos os cuidados, para a gente passar por essa fase tão difícil e todos nós sairmos bem. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço para todos vocês e até a próxima com muita história para contar com o professor Zé Ricardo. Fiquem em paz.